No início da crise, da pandemia, né, as pessoas não sabiam como agir, não sabiam o que fazer. Eu também não sabia. Então demitiam para poder ter como economizar despesas, não vendiam ou vendiam casas, assim, procuravam viver de uma forma comedida. Com o avançar da pandemia, já tinham se passado 6 meses, 7 meses, 8 meses, o que aconteceu? As pessoas tinham que tocar a vida. Então, olha, vou ter que fechar esse escritório, vou ter que comprar outro e tal. E começou a ter um boom imobiliário. Uma das coisas que começou a acontecer muito interessante foi que muitas empresas colocaram em definitivo os seus funcionários em home office. Ou seja, aquilo que era um projeto no início da pandemia, só para poder cumprir a regra, sair, não ter aglomerações no trabalho e tudo mais, né? As empresas perceberam que era uma solução que podia ser muito boa a longo prazo. E isso gerou um boom imobiliário na cidade onde eu morava, que é Atibaia, né? Ainda moro. Ou seja, as pessoas começaram a sair dos grandes centros, no caso de São Paulo, para viver mais próximo da natureza, próximo da cidade, sim, para quando precisar ir para uma reunião ali, mas estamos aqui a 1 hora de distância, mas vivendo no meio da natureza, em outro ambiente totalmente diferente. E essa cidade, para vocês terem uma ideia, ela recebeu, segundo uma notícia de jornal que a prefeitura informou, mais de 20 mil pessoas só no período da pandemia. Uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, receber 20 mil habitantes de uma vez é muita coisa. E isso foi excelente, porque essas pessoas que se mudaram para cá precisavam de um lugar para morar. Então isso gerou um boom imobiliário que teve 2 aspectos. Por um lado foi muito positivo, porque começou a aparecer vários compradores para minha casa. Para a chácara eu já não aguentava mais, estava no limite, precisava vender aquilo de qualquer jeito. E por outro lado, já negativo, não tinham mais lugares para eu morar. Eu procurava casas, não tinha mais casa. Estava muito difícil. E as poucas que tinham, os valores tinham subido. É lógico, a procura aumentou, né? Os preços começam a subir também. Mas foi aí então que em outubro, finalmente, uma dessas pessoas que veio, né, resolveu comprar a casa. E aí então, graças a Deus, esse comprador, a gente começou a conversar e começou a explicar, e eu expliquei, né? Falei para o comprador, para os corretores, que eu tinha umas dificuldades, que eu precisava liberar o imóvel primeiro, e para isso eu precisava pagar as dívidas atrasadas. E sem aquilo eu não conseguiria vender o imóvel estava preso, né, ao banco, às ações e tudo mais. E aí então a gente combinou, e eles foram fazendo pagamentos parcelados, depois da gente assinar o acordo de compra e venda, então aquele dinheiro que entrava de sinal eu ia pagando todas as ações, todas as ocorrências que eu precisava pagar, tudo que precisava ser feito para poder liberar o imóvel, e assim devagarzinho foi indo, e aquilo que na minha cabeça lá atrás era um desespero, eu não via como eu ia conseguir resolver, aconteceu. Simplesmente aconteceu, a coisa veio e, né, tudo foi caminhando. Né? E aí então tinha, né, mais só um outro passo que eu precisava dar ainda, que era conseguir uma casa para morar, porque a partir da hora que eu vendi, eu tinha um período muito pequeno que eu tinha que devolver, né, entregar a casa. Era só o período praticamente de liberar tudo aquilo do banco para poder então entregar a casa para a pessoa e fazer a minha mudança também. Mas eu não tinha para onde ir. E como eu falei, estava muito difícil de conseguir para onde ir. Então, gente, assim, uma coisa muito legal que eu queria falar é que, assim, as sensações, as emoções que a gente tem, às vezes elas são totalmente independentes. A gente não sabe como vai reagir às coisas. No dia que eu vendi a casa, na mesma hora que a gente assinou o contrato e tudo mais, foi uma alegria enorme. Eu falei, meu Deus, que alívio. Nossa, não vou mais perder a casa, consegui vender, agora é só pegar esses valores e ir acertando devagarzinho as coisas e pagando, tudo vai se acertar. Eu tenho certeza também que eu vou conseguir uma casa para morar e tal. Aí eu peguei, né, fui para casa e comecei a perceber umas coisas diferentes que eu não tinha sentido antes. Eu cheguei em casa, depois de assinar o contrato, né, de venda, olhava para a chácara, olhava para os cachorros, começava a sentir tudo aquilo e me veio uma tristeza muito grande. Aí eu parei e pensei, mas por que eu estou sentindo isso? A minha razão tinha muito claro, a melhor coisa a fazer era vender a casa, pegar esse dinheiro, começar uma vida nova, enfim, né, o que sobrasse do dinheiro, porque tinha muitas coisas para pagar, né? A minha intuição me mostrou o tempo todo que era esse o caminho, que eu precisava fazer isso, mudar de vida. Aquilo não era só uma mudança de casa, mas uma mudança de vida que estava acontecendo. Mas o meu aspecto emocional não falava a mesma coisa.
E eles são independentes, são como os 3 pensamentos independentes dentro da gente. A minha emoção era uma tristeza só. Eu tinha um apego, tinha uma sensação talvez de carinho, né, que eu desenvolvi por tudo aquilo, em especial naquele último período que eu estava ali na chácara. Eu me envolvi muito com a natureza, com as flores, com as plantas, com os próprios animais que estavam ali, né? E ali eu tive um aprendizado muito grande, que normalmente a gente vê que dentro desses 3 aspectos, né, emocional, racional e espiritual, em cima, normalmente quem briga com o espiritual é a razão e a emoção, juntos, né? E dessa vez não. O espiritual e a razão estavam muito bem alinhados, todos eles diziam claramente que era aquilo. Mas a minha emoção, ela era independente. E ela sentia uma coisa que não tinha nada a ver com a razão, né? Mas, como eu havia aprendido, mais uma vez eu entreguei aquilo para Deus, eu sabia que era a coisa certa a se fazer, pratiquei aquele desapego, né? Olhei para aquilo com muita gratidão para tudo aquilo e falei, é um novo ciclo, né? Esse ciclo se termina e infelizmente eu vou ter que sair daqui, mas vai ser muito bom. Eu já estava cansado, era muito difícil, né? Cuidar de tudo aquilo grande, sozinho e tal, mas eu tive que lidar com aquela última sensação, né? E a partir da hora que eu lidei com aquilo, eu fui procurar. Eu estava praticamente, né, já haviam passado 9 meses que eu tinha anunciado a chácara. Apesar de a hipótese de se perder com 3, já passaram 9, eu consegui sustentar 9 meses sem perder a chácara. Olha só que coisa impressionante. E tudo aquilo estava acontecendo. Nesse período todo que eu anunciei, eu também estava tentando encontrar imóveis. Procurava na internet, olhava, e eu consegui visitar um imóvel bem lá no começo. Lembra que foi aquele que eu me baseei, inclusive, para tentar fazer o modelo daquilo que eu desejava. E foi um que, inclusive, não atendia às minhas expectativas. Mas isso foi muito antes, né, em outro momento. Naquele período do auge, né, do boom imobiliário em Atibaia, não tinha imóveis. Cheguei a entrar em contato com várias pessoas, né, vários anúncios que tinham ali na internet, eu fazia, né, entrava, mandava mensagem, eles respondiam, já foi alugado, já foi vendido, não tem mais, não temos condições, não temos mais imóveis. Alguns eu fui pessoalmente conversar, eles falavam, não, temos esse. Aí no dia seguinte eu marcava de visitar e falava, já não está mais disponível, e eu não conseguia. E de todas essas casas que a gente via, tinha mais um agravante ainda. Eu tinha que achar um lugar que mais ou menos se encaixasse com a minha vida, né, com as coisas que eu tinha, de móveis, de tudo, né, de condições de vida e tal, mas também com os animais. Eu tinha 2 cachorros. Alguns lugares que a gente via não aceitavam animais e tal. Então estava realmente muito difícil. E aí eu pensei, não, Deus não vai me desamparar. E aí, poucos dias depois que eu tinha assinado aquilo, ou seja, na hora certa, no tempo certo, tudo veio acontecendo. Nem antes, nem depois. O que adiantava eu ter um imóvel antes de não ter o dinheiro, né, para poder mudar para esse imóvel? Não ia ter condições nenhuma. Então não adiantava. E tudo tinha que acontecer só na hora certa. E aí foi um grande aprendizado, que na hora certa realmente ia acontecer. E olha só que legal, né? Um desses imóveis, eu vi ele várias vezes anunciado em várias imobiliárias. Era um imóvel muito bonito, muito bacana, bem localizado dentro daquilo que eu gostaria, dentro das expectativas que a gente gostaria. E aí eu via que, quando eu ligava para as pessoas, ele falava, olha, esse imóvel só vai estar disponível a partir de fevereiro, final de janeiro, fevereiro e tal. E eu falava, puxa vida, né, será que eu vou conseguir? É a única chance que eu tenho, não conseguindo achar nenhum outro. E aí um belo dia, eu vi um imóvel que não estava pronto ainda, estava em construção. Aí a corretora falou assim, olha, esse imóvel é inclusive do mesmo corretor, do mesmo proprietário daquele outro que você gostou, ele é um cara que constrói e tudo mais e tal, né? Você não quer ver esse daí? Ele está praticamente pronto. E aí eu fui visitar esse imóvel, né? Gostei, mas não atendia muito a minha expectativa, só que teve um problema. Quando eu cheguei lá, a corretora que ia me mostrar, ela não foi, né? Ela simplesmente não foi. Ela depois, a gente ligou, ela falou que teve um problema lá, sei lá, com o carro dela, o que foi, mas ela não apareceu. Aí eu visitei, o imóvel estava aberto, né? Tinha pessoas ali, eu visitei e tal, não gostei, mas através daquilo eu consegui o contato do dono do imóvel. E aí eu aproveitei e liguei para ele. Falei, olha,
estou sabendo que o senhor tem um imóvel assim, assim, assado, e eu gostaria de saber se ele está disponível, né? Aí ele falou, olha, ele só vai estar disponível no final de janeiro, mais ou menos, e para o final, talvez em fevereiro e tal, a gente está vendo ainda como vai estar as condições. Aí eu falei, ok, eu vou pensar direitinho e vou ver. Aí voltei para casa, conversei com Deus, conversei com a minha namorada na época, que é aquela pessoa que me ajudava muito, que foi acabando virando uma namorada, e depois vão ter surpresas sobre isso também que eu vou falar para vocês. E aí eu comecei a pensar, me conectar com Deus e falei, eu vou ter que aprender a dar um salto no escuro, né? Eu liguei para ele e falei assim, de novo, né, no outro dia, falei assim, olha, eu realmente gostei muito das imagens que eu vi, das poucas fotos que eu vi da casa, não tem fotos de todos os ambientes, mas eu posso visitar para poder saber se é aquilo que a gente quer? Ele falou, não. Ai meu Deus, e agora? Só lá pro final e tal, agora não vai dar. Aí eu perguntei assim, veio aquela intuição e falou assim, faz uma proposta para ele. Eu falei, e se eu fizer uma proposta antecipada, mesmo antes dele estar disponível, a gente já assinasse um contrato para quando ele estiver disponível ser a prioridade para poder estar ficando com esse imóvel. E aí ele falou, tá bom, vamos fazer isso. E aí então, para minha surpresa, ele aceitou. E eu fechei um contrato com um imóvel que eu só tinha visto fotos, não tinha nem visitado. Era um risco enorme, mas Deus me falava, não, vai lá, que é esse mesmo. Eu podia até falar, não tem outra opção mesmo, né? Mas poderia aparecer uma outra. Mas eu falei, não, é esse, tem que ser esse, né? E aí então, foi através disso então que eu consegui, acertando uma série de coisas. Lembra que eu tinha um prazo muito pequeno, né, para poder sair do outro imóvel. Tinha toda a virada de ano para acontecer, né, de 2000 para 2021. E aí então eu consegui, né, graças a Deus, e a tudo aquilo que estava acontecendo, encontrar um lugar para me mudar. E aí vamos ver o que aconteceu na virada do ano de 2020 para 2021. Pausa para água.